Irmãos, esse tema, esse primeiro hino, ele é um tributo ao Trino Deus. E nós vamos tentar falar com a graça de Deus sobre Deus ou Espírito Santo. É muito difícil falar sobre Deus, e eu temo falar sobre Deus. Porque Deus é um fogo consumidor, e não deixou de ser. Ainda é. Né? E para falar da pessoa do Santíssimo, seja do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, você precisa ter temor. Santo temor, né? Mas vamos falar tão somente aquilo que Deus nos diz acerca dele, por meio da sua palavra, irmãos, né? Só espero que Deus abençoe e que seja mesmo útil a todos nós, né? Todo o ensino da palavra de Deus, ele é de fato aproveitado, ele é proveitoso, como diz Paulo a Timóteo, né? Importante, irmãos, logo no começo, nós vimos que Deus se comunica deixando claro que há mais de uma pessoa no Santíssimo, né? Quando ele disse, em Gênesis 1, 26, ele disse, Deus, façamos o homem à nossa imagem. Ele não diz, vou fazer o homem à minha imagem. Mas eu creio que as pessoas que fizeram uma tradução, né, dos escritos originais para o nosso português, eu creio que eles tomaram a precaução de fazer uma tradução que correspondesse à realidade do original, né? Então, logo, eu percebo aqui que o pronome está na primeira pessoa do plural. Nossa imagem. Então, isso retrata, Deus começou a mostrar ali que a pessoa, Deus, é mais de uma pessoa. E isso no decorrer da palavra da Bíblia, das revelações que Deus nos deu, foi ficando cada vez mais evidente. E isso começou a ficar muito mais claro, obviamente, a partir do Novo Testamento. Deus é Deus. E ele criou-nos à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus. Uma imagem única, ainda que é em 3 pessoas. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há absolutamente divergência alguma, em nenhum sentido que se possa imaginar, entre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo é Deus. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é onipotente, é onipresente e é onisciente. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é santo, santo, santo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não, e até de forma sem querer, vamos colocar assim, querer diminuir a pessoa de Deus ou o Espírito Santo. Eu, sinceramente, eu fico mais temeroso de falar do Pai e do Espírito Santo, porque eu acho que a gente fica mais à vontade para falar de Jesus Cristo, né? O qual se fez carne, habitou entre nós, né? Então, parece que a gente ganha-se uma liberdade maior para falar do nosso Senhor e Salvador, mas quando vai falar do Pai e do Espírito Santo, a gente parece que teme mais, né? Mas não deveria ser assim, né?
Em Gênesis também, no capítulo 3, né? No versículo, quando o homem caiu em transgressão, Deus fez túnica para eles. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Novamente, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Mostrando a Santíssima Trindade. Eis que o homem é como um de nós. Havia uma interlocução, uma conversa, vamos dizer assim, entre, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, o eterno Filho, né, enfim, Deus. E lá no capítulo 28 de Mateus, né, então, quando Jesus deu a grande comissão à sua igreja, que ele organizou, e da qual ele é o Senhor, ele disse que ela deveria fazer discípulos e batizar. E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, o autor da salvação. Deus. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e do Espírito Santo tem participação direta na nossa salvação. Ainda que quem executou a obra de redenção foi o Filho, a qual era requerida pela justiça divina. Que um homem perfeito, perfeitamente cumpridor da lei de Deus, fosse sacrificado em favor dos pecadores. Uma morte expiatória. Uma morte substituta em lugar, a qual foi plenamente aceita por Deus, com provas inequívocas, dentre elas o véu que simbolizava a separação do pecador para com o Deus Santo, 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 o Santíssimo, rasgado de cima para baixo. Obra satisfeita por Deus. A ressurreição de Jesus Cristo também é a prova inequívoca de que ele cumpriu. E lá em 1 João, no capítulo 5, também a Bíblia fala que são 3 os que testificam no céu. Quem que é eles? Opa, cadê o sonoro? Vocês fizeram o sonoro amém para mim, o meu, né, pro horário veio, né? Agora cadê o sonoro para 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, né? E esses 3 são um. Jesus, no seu discurso aos fariseus, ele diz: ninguém pode arrebatar da minha mão aqueles que o Pai me deu. E depois ele complementa dizendo o quê? Eu e o Pai somos um. Razão pela qual quiseram apedrejá-lo. E aqui é dito: 3 são que testificam no céu, e esses 3 são um. Então não só o Pai e Deus, não só o Pai e o Filho é um, mas o Espírito Santo, juntamente com o Pai e com o Filho, também é um. Incorpora-se a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Entenda que a palavra aqui, irmãos, está se referindo a Jesus Cristo. Lembra lá o que diz lá em João? Que o verbo, a palavra, né, o logos de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ora, quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo, óbvio. Né? Em Romanos, no capítulo 8, eu não estou lendo aqui, irmãos, tá? Mas está aqui, depois os irmãos vão
16 e 17 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Nós vamos voltar a esse tema aqui depois. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós vemos aqui a pessoa, a Trindade também, o Espírito Santo em nós, testificando com o nosso espírito de que nós somos herdeiros, sim, do Pai e cordeiros do Filho. Você vê a unidade de Deus? Em perfeição absoluta e eterna, essa harmonia, essa unidade. Primeiro ponto, irmãos, assim que eu vou dizer, como colocar, que o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Assim como o Pai, o Filho. Nossa imagem, isso é pronome pessoal. Não se aplica a uma força. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Se é o Pai que estava relatando aquilo, então ele considerou que o Filho e o Espírito é uma pessoa tal qual ele. Logo, então, senão o termo não seria aplicado. Mas lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30, a Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Uma força entristece? Com certeza não. Isso envolve sentimento. E sentimento é de pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. Nós vemos Jesus Cristo tendo o mesmo sentimento. Como homem, mas como Deus. Nós vemos no Velho Testamento a mesma coisa em relação ao Pai, ao qual se entristecia diante da rebelião do seu povo. Jesus chorou sobre Jerusalém. Quando ele estava chegando naquela cidade, ele sabia perfeitamente que aquela cidade não era uma cidade crente nele. Não era. Ainda que eles se intitulavam povo de Deus, descendência de Abraão, mas eles não tinham a fé de Abraão e não era povo de Deus, na sua maioria. Eles não reconheceram Jesus Cristo como sendo o Salvador. E ele fala, né? Quem me dera se vocês me conhecessem ao menos nesse dia. Mas isso agora está velado a vocês, está escondido, está oculto. E ele chorou. Chorou. Então, irmãos, importante nós sabermos, porque muitas denominações, irmãos, hereges, tratam o Espírito Santo como um mero poder, uma mera força de Deus, mas não como uma pessoa. E ele é uma pessoa, sim. A pessoa de Deus. Tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. E ele é um com o Pai e com o Filho, como nós vimos. O Espírito Santo tem uma participação direta na nossa salvação. A nossa regeneração é fruto
da obra de Deus, o Espírito Santo. O qual nos capacita ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Sabe aquele pesar que você sentiu no coração? Diante dos seus pecados, diante do evangelho pregado, e você sentiu aquele pesar, aquele arrependimento mesmo, e você se sentiu pecador diante de Deus, necessitado de Jesus Cristo. Isso não veio de você. Não veio da sua natureza adâmica. Ela veio da regeneração produzida pelo Espírito Santo. Porque antes disso, a condição de todos nós é a que está lá em Efésios. Mortos em ofensas, em delitos, em pecado. Aquele que nos vivificou foi o Espírito Santo. Mediante o evangelho pregado. A palavra de Deus. Há uma passagem que deixa isso muito claro, né, irmãos? Assim, a necessidade dessa intervenção direta, miraculosa. Porque a salvação é um milagre, irmãos. É um milagre. Por quê? Porque é totalmente contra a natureza que nós recebemos de nossos pais. A nossa natureza, da qual nós viemos ao mundo, ela é antagônica a Deus. Por isso que a glória toda da nossa salvação pertence a Deus. Isso envolve a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque por nós mesmos, jamais nós buscaríamos a Deus. O que diz lá em Romanos, no capítulo 3? Ninguém busca a Deus. É cabal. É Deus quem busca o homem. Sabe por que você e eu somos salvos hoje? Porque Deus nos buscou. Por meio do seu evangelho pregado, sempre, mediante a sua operação miraculosa, redentora, transformadora. Lá em João, no capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos, né? Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz novamente, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver, entender, não pode entrar, está fora. Sem renascimento não há salvação. Porque o homem natural não vai ver e, consequentemente, não vai entender, não vai aceitar, ele se rebela e, consequentemente, ele não pode entrar no reino de Deus. O homem natural, o que diz a palavra de Deus? Não compreende, não tem essa capacidade por si mesmo de compreender as coisas de Deus. Antes, contrário, ele se rebela contra elas. Quando a gente fala para uma pessoa, irmão, e ele simplesmente não dá ouvido, ou às vezes até despreza, entenda, é natural. Não fiquemos nervosos com eles. Não o repudiemos, porque de fato ele está entregue a si mesmo. E a sua natureza entregue ao pecado. E daí a reação natural. Lá em Efésios, no capítulo que eu mencionei, no 2, no versículo 5, diz, né? Nos 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou.
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa vivificação é obra de Deus, o Espírito Santo. Ele nos vivifica para que a gente possa entender e crer na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é quem efetuou a obra redentora literalmente. Foi a pessoa do Filho. Mas saiba que o Espírito estava em Cristo. Inclusive sem medida. Nenhum homem tem o Espírito Santo na sua totalidade, mas Jesus Cristo tinha. Há muitos servos de Deus, inclusive especialmente no passado, né, onde a Bíblia dá testemunho de que eles eram cheios do Espírito Santo, mas não sem medida. Mas Jesus Cristo era sem medida. O Espírito estava nele, sem medida. É o que diz a palavra de Deus. A salvação, ela é obra do Espírito Santo. Lá em 1 Pedro, no versículo 1 e 2, e depois no 23, diz assim: Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos, né, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja a trindade aqui. Aquela santificação, a qual nos levou ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, foi obra do Espírito de Deus, o Espírito Santo, que também é o Espírito de Cristo, que também é o Espírito de verdade, que também é o Consolador, com C maiúsculo. Santificação do Espírito. Essa água aqui, irmãos, nós entendemos que é a palavra de Deus, até por outras passagens, né? Pedro, né, nesse mesmo versículo, no versículo 23, a qual eu disse, né, desse capítulo 1, ele diz: sendo de novo gerados, lembra que nós falamos? Lá em Jesus Cristo testificou a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Pedro está falando para esses dispersos que eles foram de novo gerados, não fisicamente, mas espiritualmente. No versículo 23, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. A água, a palavra, o evangelho, o poder de Deus que salva. Como Paulo disse lá na sua carta a Romanos, capítulo 1. Então, a palavra de Deus, juntamente com a operação de Deus, o Espírito Santo, produz regeneração nos eleitos de Deus, o qual conduzir ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O arrependimento e a fé, de fato, também é obra de Deus. Isso é o que nós cremos, irmãos, ou pelo menos o que eu creio. Ou seja, numa salvação totalmente dependente de Deus em toda a sua aplicação e sustentação. Nada de mim, nada de mim. Tudo pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo nos regenera, irmãos, para a salvação, ele
não vai embora, não. Contrário, a palavra de Deus diz que ele vem morar em nós. E que o nosso corpo, importante nós nunca esquecermos disso, irmãos, que o nosso corpo, desde a nossa regeneração, desde a nossa salvação, passou a ser templo do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, templo de Deus. Isso deve ecoar na nossa mente. Esse corpo é santo desde o dia da nossa salvação. Por quê? Porque onde Deus habita tem que ser santo. Veja o que Deus disse para Moisés: tirai as sandálias dos vossos pés, porque onde você está é terra santa. Por quê? Porque Deus estava ali. Paulo, escrevendo, fala exatamente isso, que nosso corpo agora, desde a nossa salvação, agora ele é santo, porque Deus passou a habitar nele. Por isso que ele exorta os coríntios: você vai pegar o seu corpo e fazer dele membros de meretrizes? Sabendo que Deus habita nele? E quem é que habita? Deus ou Espírito Santo. E ele produz seus frutos. A minha sequência aqui nunca é a melhor, viu, irmãos? Então, né? Eu vou para o fim e depois eu volto para o começo. Mas parece que eu nunca vou ser bom nisso. De fato, já estou desistindo. Mas ele produz os frutos em todos aqueles que foram convertidos a Jesus Cristo. E essa obra de conversão, irmãos, o termo não está inadequado, é uma conversão mesmo. Ou seja, você abandona uma direção para se voltar totalmente para uma oposta totalmente àquela primeira. Não há compatibilidade entre direção que vai para a direita de uma que vai para a esquerda. É totalmente contrário. Uma está indo para um rumo e a outra está indo totalmente para o outro. Não é à toa que a Bíblia fala de conversão. É para nós entendermos o que deve acontecer em termos práticos na nossa vida depois que Jesus Cristo entrou na nossa vida. Depois que fomos convertidos a Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, eu vou pular um texto aqui. Eu não gosto de pular texto, mas eu vou ter que pular. A Bíblia fala muito sobre Deus e não dá para ver tudo, né? Digo, porém, capítulo 5, a partir do versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo está na direção da nossa vida. Andai aqui, irmãos, vamos entender, vivei. Quando você anda, você está em movimento, você está em ação. Ou seja, você não está na inércia. Nós não estamos nesse mundo para viver numa inércia. Nós estaremos sempre envolvidos com alguma coisa, mas seja o que for, Deus, o Espírito Santo, tem que estar na direção. É trabalho, é em casa, é lazer, é casamento, é solteiro, casado, enfim, é nosso viver em Cristo. O Espírito Santo sempre vai fazer de tudo para convergir todo o nosso viver a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A obra dele é essa, em nós.
Há uma batalha, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Isso apenas reforça, irmão, aquilo que a gente disse no começo, de que na carne uma pessoa não busca a Deus. Veja que há uma oposição à vontade do espírito, à vontade de Deus, por conta da nossa carne. A carne se opõe. Está falando de uma natureza herdada de nossos pais. Não há um consenso, nunca vai haver, irmãos. Entenda isso. Nunca vai haver um consenso entre o espírito, o desejo e a vontade do espírito com a vontade da nossa natureza herdada de nossos pais. Vai ser sempre oposição. É direita e esquerda. Mas direita e esquerda em todos os sentidos. Quando Deus nos salvou, irmãos, Ele não converteu a nossa natureza adâmica. Ele nos deu uma nova natureza. É diferente. Ela continua má. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 7, que o que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que ele queria, ele... né? Vamos voltar. O que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o que ele não queria, ele acabava fazendo. Ele fala, miserável homem que eu sou. Como pode isso? É a natureza que ainda continuava, má como sempre. Se opondo ao apóstolo. A sua natureza regenerada. A sua nova natureza que Deus lhe deu. Opondo-se ao Espírito. E aqui fala das obras de cada um. Fala dos frutos da carne e do espírito. Irmãos, essa passagem fica muito evidente quando é que nós estamos pecando, né? E aqui fala dos frutos do espírito, qual é? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, elas são segundo Deus, porque o Espírito é Deus. E o fruto que ele produz é os frutos de Deus. Uma pessoa tem que ter essas qualidades aqui, cristãs, que são para os cristãos. Porque elas são produzidas não pela carne, mas pelo Espírito. Os frutos da carne é o que está antes delas aqui. A carne não vai produzir amor verdadeiro. Não vai produzir paz, longanimidade verdadeiras, segundo Deus. Pode até produzir aspecto dessas coisas, mas tudo com propósitos egoístas, nunca correlacionado com a pessoa de Deus. Sempre correlacionado consigo mesmo, com outras pessoas ou com este mundo, mas nunca correlacionado com Deus. Porque não é possível isso. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, o que deve prevalecer num cristão? Os frutos do Espírito que em nós habita. Mas lembre que a Bíblia fala, irmãos, nós já vimos que o Espírito Santo, como uma pessoa, pode ser entristecido. E entristecido por conta de quê? Acho que a resposta está na ponta da língua, né? O que é, irmão Kevin? Pecado, né, irmão? Obras da carne. E a Bíblia vai mais longe, né? Ela fala que o Espírito pode ser o que mais? Extinguido. Mas ele nunca vai nos deixar. O que Jesus Cristo diz? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora.
O Espírito Santo habita mesmo em todos os cristãos, nós já falamos isso, mas vamos à palavra de Deus, lá em João 14, no versículo 15 até o 17, diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa condicional aqui, né? Jesus Cristo sempre colocando na condicional, né, irmão? Logicamente que ele sabia quem é que amava ele. Mas ele coloca como uma condicional para levar a pessoa a uma autoavaliação de si mesmo. Você me ama? Bom, se você me ama, então você guarda meus mandamentos. Há uma consequência direta, infalível, impossível de não acontecer, que é uma pessoa amar a Cristo e não guardar os seus mandamentos. Não estou falando de perfeição. Estou falando muito mais de uma intenção direta que leva à prática de observar os mandamentos de Cristo por amor, por temor, muito mais por amor. Mas ele observa. E eu rogarei ao Pai, na continuidade aqui da passagem, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei, o Espírito de verdade. Olha aqui, outro termo para o Espírito Santo. O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Olha. Porque habita convosco. E estará em vós. Irmãos, Jesus Cristo está falando aqui da vinda do Espírito Santo, do Consolador, né? Sobre sua igreja, o que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas esse Espírito, o Espírito Santo, já estava neles. Não é que eles receberam o Espírito Santo pessoalmente no dia de Pentecostes. Não, o Espírito já estava neles. Eles eram pessoas salvas. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem a operação do Espírito Santo não há salvação. Tanto é que Jesus falou aqui, porque habita convosco, ele já habitava. Não é que ele passou a habitar no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes ele veio à igreja de Jesus Cristo. Como vocês bem sabem. Já foi instruído isso aí muitas vezes aqui pelo pastor. Né? E ele estará convosco para sempre. Esse para sempre, por quê? Na condição da igreja. Jesus, Deus com sua igreja. Quando ele diz lá na grande comissão, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas Jesus Cristo não foi para a glória? Foi. Não está à destra de Deus? Foi. Sim, está. Mas o Espírito dele está com a sua igreja. E ele, o Espírito, é um. Por isso que ele disse, não vos deixarei órfãos. É o que ele disse lá para Felipe, né? Felipe, creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Não existe essa, né? Deus é um. Em todos os sentidos. E ele diz mais, né? Ele falou, olha, as obras que eu faço é o Pai que está fazendo. Mas não era ele que estava fazendo, Mas ele e o Pai é um. E ele e o Espírito Santo também é um. E o Pai e o Espírito Santo também é um. E a Santíssima Trindade é um Deus. O Deus verdadeiro. E único. No dia de Pentecostes aconteceu exatamente o que Jesus havia prometido, né? O Espírito Santo não é o fundador da igreja, como os pentecostes pregam, né? Por que que fala igreja pentecostal? Porque é exatamente isso, eles creem que a igreja nasceu no dia de Pentecostes.
pelo Espírito Santo. Daí eles venerarem tanto o Espírito Santo, não que o Espírito Santo não deva ser venerado, ele é digno de toda a nossa veneração, porque ele é Deus. Mas nós vamos ver aqui que o Espírito Santo não veio para protagonizar a sua própria pessoa, assim como o Filho não veio para protagonizar a sua própria pessoa. Jesus Cristo veio para testemunhar e protagonizar quem? O Pai. E o Espírito Santo veio para protagonizar a pessoa do Filho. Nós vamos ver, tem passagens que respaldam o que eu acabei de dizer. Ele veio sobre a igreja de Jesus Cristo. Para que ela continuasse honrando aquele que é o seu fundador, Jesus Cristo, servindo a ele, observando tudo o que ele ordenou. Por isso que Jesus falou: recebereis poder para isso, sem o qual não é possível. Esse mundo, irmão, é antagônico à igreja de Jesus Cristo, porque esse mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é o diabo. Nós temos que entender que o diabo continua trabalhando como ele trabalhava lá na época de Jesus Cristo, contra a sua igreja. Só que ele muda de estratégia. E nós temos que ficar muito atentos, irmãos, para perceber, para nós perceber se, a estratégia do inimigo. Porque às vezes, sem querer, a gente caiu nela. Porque nem sempre vai ser de perseguição algo contundente, algo perceptível, como foi no passado. Às vezes, a estratégia do diabo é sutil. Astutas ciladas. Lá em Atos, no capítulo 1, Jesus estava para ser ascendido aos céus. E estando, no versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence... Já vou terminar aqui com essa parte, irmãos. Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder dele, que há de vir sobre vós, como igreja, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obviamente que os apóstolos não foram as testemunhas de Jesus Cristo até os confins da terra. Naquela época o Brasil nem havia sido descoberto. Mas o evangelho chegou até nós. Então fica evidente que Jesus está falando a eles, os discípulos, na condição de igreja. É por meio da sua igreja que este evangelho, a sua salvação ia chegar até os confins da terra, como de fato chegou até nós, irmãos. Por esse poder, o poder do Espírito Santo, Deus veio sobre a igreja, a pessoa do Espírito Santo, para revesti-la de poder, para que ela cumprisse com a grande comissão, para que ela pudesse lutar e vencer no mundo que lhe é antagônico. Porque Deus é com ela. Deus é com a sua igreja.
Você crê que o Espírito Santo está nessa igreja agora? Isso faz diferença para você? E eles estando lá no dia de Pentecoste, né, todos concordemente no mesmo lugar, em obediência a Jesus Cristo, né, Jesus falou, não vos ausenteis. E eles não se ausentaram. Obediência. E aí, então, aconteceu aquele, né, irmão, aquele grande evento que, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam aguardando mesmo, como Jesus disse. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só. O Espírito Santo veio sobre a igreja de Jesus Cristo para que ela continuasse testificando dele, Cristo. E para tanto, ele capacitou essa igreja, distribuindo dons a ela, conforme o propósito dele, Deus, o Espírito Santo. Ele concede, conforme o seu propósito é distribuído, irmão, a cada um de nós, os dons, pelo Espírito. Vamos dizer assim, em temor, em reverência, eu digo que ele tem essa liberdade para com a igreja de Jesus Cristo. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Era uma concessão dele, conforme o propósito dele. A operação dele, junto à igreja de Jesus Cristo, para que ela cumpra a missão do Senhor dela, o próprio Cristo. E nisto o Pai é glorificado. Depois do intervalo, nós vamos ver que o Espírito Santo não testifica dele mesmo. Ele veio para testificar do Filho. Isso é importante também.